Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer a exposição da palavra de Deus, falar do teu amor e esclarecermos algumas coisas sobre a palavra de Deus aqui nessa tarde. Live essa prevista para as 14 horas, mas por alguns motivos de força maior, estou eu entrando na live agora, né? Conto-se um pouco gripado, meio, fraco de gripe, mas nada que nos impeça a fazer a boa, perfeita obra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. A palavra que Deus tem colocado no meu coração, louvado seja Deus, uma palavra instrutiva, uma palavra muito boa. Acredito que os irmãos vão gostar da palavra nessa tarde. Graças a Deus. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22. Eu vou estar lendo alguns versículos nessa tarde. De 1 Reis, capítulo 22. Eu vou estar falando nessa tarde sobre alianças. Com quem devemos ou não fazermos alianças nessa tarde. Sabemos que muitas pessoas fazem ao longo da sua vida alianças. Tem pessoas que vivem em torno da sua vida, pessoas que você anda junto, que você, querendo ou não, de certa forma, se aliançou com essas pessoas. E é justamente do que eu vou estar falando aqui sobre alianças nessa tarde. Capítulo 22 de 1º livro de Reis, Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria, cuja capital é Damasco, e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomada à mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como seus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. E então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Este é Mica, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa a Mica, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Caana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Verso 13. E o mensageiro que foi chamar a Mica falou-lhe, dizendo: vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Veja lá a tua palavra, e seja ela como a palavra de um deles. Fala bem. Porém, Mica disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso
falarei. Queridos, nessa tarde instrutiva, nessa tarde poderosa, Deus coloca-me no coração uma palavra diferenciada, uma palavra de confronto espiritual, uma palavra diferenciada nessa tarde. Queridos, antes de eu falar do aspecto, ou dessa aliança que Acabe vai fazer com Josafá, eu tenho que apresentar para os senhores, porque Acabe dispensa comentários, Acabe, pelos manuscritos da Bíblia, é conhecido por várias tretas, presepadas, não é verdade? Idolatrias, feitiçarias junto com a sua esposa Jezabel. Então, o cartão de visita de Acabe, pela Bíblia Sagrada, é manchado por um monte de coisa ruim. Então, dispensa comentário falar aqui de Acabe. Porque o que eu entendo é que Acabe fazer aliança com alguém, para ele não tem mais nada a perder na sua vida. Até porque o reino de Samaria, tribo do norte, está na mão dele as 10 tribos do norte, está tudo de ponta cabeça. Entrega uma vida de descaso, uma vida dirigida pela sua mulher Jezabel, pelos seus profetas profanos, imorais e levianos. Então, dá para se entender a parte hermenêutica, exegese, de quando o texto já começa a dizer que é Acabe que vai fazer aliança com Josafá. Porque não é Acabe que tem que se preocupar com quem ele vai se aliançar. Porque ele já está perdido. Deus já rejeitou Acabe, já deu a sentença que aonde correu o sangue de Nabote, vai correr o sangue dele. E os cães lamberão o teu sangue. Então, quando a Bíblia apresenta Acabe fazendo aliança, normal, dispensa aqui qualquer tipo de comentário teológico acerca desse fato, desse episódio. Mas quando a Bíblia diz que envolvido está Josafá, aí muda o cenário. Porque Josafá aparece na Bíblia como quem? A Bíblia vai dizer que Josafá reinou 25 anos em Judá. Para entender isso, Judá é desmembrado das demais tribos de Israel, aonde na época que Roboão era rei, filho de Salomão, por causa das alianças políticas feitas por esse monarca, Deus agora, por amor a Davi, não vai permitir a divisão das 12 tribos de Israel. Mas quando morre Salomão, Roboão, seu filho, toma posse. Segundo a historicidade das Escrituras, esse Roboão, juntamente com Jeroboão, vai ser repartido às 12 tribos de Israel. Tribo do sul, capital Jerusalém, Judá. Tribo do norte, 10 tribos do norte, capital Samaria. Claro que deixando bem claro que não começou sendo Samaria, passou antes por Peniel, por outros termos, por fim, se estabeleceu a capital do reino do norte, Samaria. Na questão envolvendo aqui Josafá, ele é o 4º rei de Judá, bem sucedido. Eu vou falar algumas conjecturas, características desse grande rei que foi para Judá, homem que andou reto, temente, diante os olhos de Deus. Logo a Bíblia Sagrada vai dizer, a historicidade. Josafá reinou 25 anos em Judá, tá certo? Ele era descendente direto de Davi, para quem não sabia, filho de Asa e Azuba, de acordo com 2 Crônicas 17, verso 21, 2 Reis, capítulo 22, 42 a 50, são as informações de Josafá. Josafá era cronista, também ele era cronista, aquele que escreve crônicas, está em 2 Samuel, capítulo 8, verso 16. 2 Samuel 20, verso 24, diz que também ele era um oficial do rei, muito requisitado por sinal. Josafá também reinou, nesse seu reinado de 25 anos, ele reinou entre 872 a 848 antes de Cristo, porque não tem como pregar sobre Josafá e Acabe se eu não falar, sobre a vida desse grande monarca. Reinou, entre 872 e 848 a.C.
um dos 12 oficiais citado por Salomão. Josafá era um dos oficiais, era um cara em evidência, em eminência total, antes de assumir Judá. 1 Reis, capítulo 4, verso 17, está escrito isso. Digo, 1 Reis, capítulo 5, capítulo 4, perdão, verso 17, isso mesmo. Responsável em coletar os impostos dos distritos de Issacar. Josafá também tinha esse trabalho. Olha o currículo do camarada, vai vendo. O cara que vai lá ficar de acordo comercial e acordo para ir para a batalha junto com o rei profano, que era Acabe, desviado. Josafá, o quê? Pai de Jeú, rei de Israel, de acordo com o 2 Reis, capítulo 9, 2 a 14. Estou aqui lendo para os senhores o análise da vida de Josafá, porque Acabe já disse que dispensa-se comentário, não é isso? Colocou o livro da lei para que esse fosse lido em Judá. Josafá fez essa reforma, uma reforma política, reforma espiritual, reforma religiosa. Segundo Crônicas, capítulo 17, 7 a 9. Ele é repreendido pelo profeta por se associar a Acabe, logo depois desse episódio que eu li. Segundo Crônicas, capítulo 19, verso 12. Fortaleceu as fronteiras de Judá contra Edom. Tá certo? Os termos de Judá com Edom. Segundo Crônicas, capítulo 17, 1 a 2, durante seu reinado. Também se encontra em 1 Reis, capítulo 5, capítulo 22, perdão, verso 47. Ele também detinha, as rotas, e todas as caravanas da Arábia passavam por ele. Ele tinha controle disso, controle comercial. Josafá tinha controle comercial em Judá. Nada passava desapercebido sem a sua consultoria, sem a sua vistoria. Segundo Crônicas, capítulo 17, verso 5. Crônicas, segundo ele, capítulo 18, verso 1. Colocou o povo para adorar, tá certo, ao Senhor. Reforma religiosa. 1 Crônicas, capítulo 19, verso 4. Beleza, agora eu vou começar a pregar. Eu disse que para Acabe dispensa comentário, mas foi necessário eu contar a história de Josafá. Só o que eu não consigo entender nessa tarde, como que o camarada com um currículo desse espetacular, estupendo, maravilhoso, memorável, vai se associar com um camarada, rei de Samaria, tribo do norte, Acabe, que já está sentenciado pelo próprio Deus ao fracasso. Queridos, eu não consigo entender nessa tarde como que pessoas bem-sucedidas financeiramente, espiritualmente, bem-sucedidos na família, bem-sucedido como homem, como chefe de família, como chefe de Estado, faz alianças com pessoas que aborrecem a Deus, fazem alianças com pessoas que se afastaram ou a cada dia se afastam da presença de Deus. A mensagem nesta tarde é um alerta. A mensagem nesta tarde é um confronto para que viemos abrir o olho. A pergunta que não quer calar nessa tarde: com quem temos feito alianças? Com quem temos nós andado lado a lado, dia a dia na nossa caminhada cristã? Em quem temos confiado a nossa família, nossos sonhos, nossos ideais, nossa história, até porque temos que deixar um legado. A quem temos confiado, com quem temos feito alianças e acordos comerciais nesta tarde. E a Bíblia Sagrada vai dizer a historinha, que agora estavam os dois reis, ambos sentados na porta de entrada da cidade de Samaria, capital do reino do norte, decidindo eles agora, junto com Acabe, se iria a Ramote Gileade ou não. Me parece que aqui Acabe, ele quer deter as rotas comerciais desse pedaço, desse mapa geográfico. Ele quer como rei, porque todo rei tinha suas conquistas, então Acabe ainda quer ter mais essa última conquista, antes que se cumpra a profecia tão temida de Deus, que ele seria morto por causa do sangue do homem de Deus, de Nabote, que ele matou por causa de uma vinha. Tá certo? Então agora ele quer ir. Só que tem um porém. Não é a vontade de Deus que ele vai, em termos, entenda. Não é a vontade de Deus que Josafá vá com ele.
mas é a vontade direta e emergente de Deus que Josafá que Acabe vá para ele ter o pago do seu pecado, porque Deus já estava preparando aquele cenário para poder Acabe cair e toda a Israel, tribo do norte, cair por causa do pecado de Acabe. Só que me vem agora no cenário bíblico a parte que não quer calar. Iremos nós a Ramote de Gileade ou não? Iremos a peleja ou não? Só que me parece aqui, pela parte da exegese hermenêutica, que Acabe não está muito preocupado em que se consulte o verdadeiro Deus, a fim dele ir à peleja. O negócio de Acabe é ir na marra. Ele tem soldados de guerra, homens bem aparamentados, ele está pouco se lixando, num dito popular, para que vai dizer Deus acerca se ele vai ou se ele não vai. Ei, nessa tarde eu estou pregando para pessoas que de tanto você se lixar para Deus e não está nem aí para um parecer de Deus, as coisas me parecem que não estão andando muito bem para a sua vida. Eita, Deus manda falar nessa tarde. Ele precisa ir na nossa frente para jogar o valente, manietar o valente e tomar a casa novamente. Ei, é necessário que consultemos ao Senhor. É necessário que busquemos emergente e urgente resposta da parte de Deus para que tenhamos vitória esmagadora contra o nosso adversário. Não tem como vencer se Deus não for na nossa frente. Não tem como ter vitória se as mãos do Senhor não for sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que não. Acabe não está nem aí para consultar a Deus. Ouvintes dessa live nessa tarde, Acabe não está mais nem aí, porque já foi lavrada a sentença desse rei de Israel, da capital Samaria, tribo do norte. E agora eles estão querendo saber, através da boca de profetas, porque naquela época, para ver se ia a guerra ou não, consultava Urim, Tumim, consultava revelações divinas, né, que são duas pedras que no peito do sacerdote, né? Consultava-se os profetas, porque naquela época a voz do profeta tinha muito valia, profeta verdadeiro, claro. E agora se ajunta aqui no reinado de Acabe, juntamente com Josafá, rei de Judá, me parece coisa aqui de 400 profetas, tá certo? Para que esses profetas se ajuntam? Vai se consultar esses camaradas, para saber se agora Acabe vai a Ramote de Gileade ou não. Meus queridos, isso é uma coisa muito preocupante. Isso é uma coisa muito séria. Retrata-nos a história de uma falta de comunhão terrível de Acabe com Deus. Não que eu estou dizendo que não deveria consultar um profeta de Deus, mas Acabe estava desviado. Acabe aqui é a figura literal da falta do compromisso, da falta do senso com Deus, da falta de respeito com a palavra de Deus. E agora vai se consultar profetas. Mas parece que agora Josafá, por ter uma experiência mais simplória com Deus, Josafá, por ser um homem mais entendido, está numa linha de intimidade espiritual com Deus, bem alto nível, a nível de Acabe. Josafá vai fazer uma pergunta: porventura não tem mais profeta em Israel para que consultemos se vamos a Ramote Gileade, não? É a pergunta. E agora Josafá vai se virar para o rei. Agora Acabe vai se virar para Josafá e vai dizer: tem um tal de Mica, ou em outras traduções, Micaías, que só profetiza a destruição para minha casa. A proposta, esse camarada só profetiza Marzela. Aí eu abro um parênteses para dizer uma coisa: nossa, mas esse cara só prega lenha. Esse Gilson Lourenço só prega a palavra que confronta. Meu irmão, enquanto a sua vida e a minha não mudar, Deus vai nos confrontar. Sabe por causa de que Josafá só ouve? Por que Acabe só ouve lenhada nas costas, madeirada do céu nas costas de Jeová? Porque as atitudes dele não mudam nunca. Sua vida de pecado continua sempre de pecado. Mas, infelizmente, a verdade é essa: que na maioria dos fatos, as pessoas que não gostam de uma palavra que confronta, como essa que eu estou pregando, são pessoas que têm alguma falha para tampar.
São pessoas que têm que acertar alguma coisa ou algo na sua vida. E é o que acontece nessa feita com Acabe. Acabe não quer saber de Micaías. Ele confia em 300, 400 profetas na carne, mas não confia em um homem usado por Deus. E quem disse que Deus precisa estar no meio da maioria para ele falar? Quem disse que Deus precisa de um monte de profeta para ele dar o veredito se vai ou não vai? Agora, uma coisa misteriosa nesse texto, nesse contexto. Vai eu de novo, hermenêutica e exegese. Se não era a vontade de Deus que esses homens recebessem tal vitória contra o rei da Síria, capital Damasco, e Deus até permite que esses profetas do engano profetizem para ver a morte de Acabe, não a de Josafá. Ei, tem muitas pessoas sofrendo hoje na vida por você se associar com pessoas que não deve. Eita, Deus manda falar nessa tarde. Tem muita pessoa passando por coisas que não teria necessidade, porque não quer abrir mão de uma amizadezinha, porque não quer abandonar o amiguinho da droga, porque não quer abandonar a amiguinha da promiscuidade dos vários amantes. Manda dizer o Senhor que a mesma cobrança que virá para Acabe, se Josafá não se orientar, irá sofrer o dano. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com quem tu tem feito aliança nessa tarde? Manda te perguntar o Senhor. Com quem você tem andado? Papai e mamãe falam, não anda com amiguinho que usa droga, meu filho. Você anda. Meu filho, esse amiguinho vai descaminhar você do que é bom que papai e mamãe te ensinou. Você continua. Você está um Josafá na desobediência, seguindo os preceitos de Acabe. Acabe aqui é a representação máxima de um homem desviado, descompromissado, desqualificado para estar diante de uma nação, para estar governando um povo. Acabe está desabilitado por Deus para continuar na frente da nação, das 10 tribos do norte. Iremos a Ramote de Gileade e a maioria dos profetas agora grita, vão, você vai que vai dar tudo de bom, você vai ganhar, porque eu vejo agora o inimigo espalhado sobre as campinas, eu vejo sobre a vastidão do vale, corpos esticados, Acabe, você vai arrebentar a boca no balão, só que não, irmãos, só que não, Acabe não vai arrebentar a boca no balão, coisa nenhuma, não vai não, não vai ter vitória para Acabe não, muito pelo contrário, Acabe vai ter encontro com a morte no fim desse episódio. Queridos, você que não abandonar o tráfico de droga, droga. Você que não abandonar a prostituição, você vai ter um encontro com a morte. É lamentável te dizer isso. Se você não se mudar e sair dessa vida de pecado, vai ter um encontro com a morte, meu chapa. O Senhor te ama nessa tarde. Essa palavra é palavra de confronto. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado de Acabe. Deus até ama Acabe, mas não ama a sua idolatria da sua esposa Jezabel. Ei, o que acontece nessa nossa geração é de pessoas que, além de fazer alianças com coisas que não prestam, quer que Deus também seja simpatizante da sua vida errada. Manda dizer ao Senhor que, além de fazer aliança com o diabo, quer que Deus seja simpatizante de uma vida de sensualidade, de homossexualismo. Até me é pertinente dizer que deve ter o cara que, quando pega a arma para ir assaltar alguém, tomar um celular, vai orar para Deus guardar a vida dele. Ei, Deus não é simpatizante do seu pecado. Elemanai, Juremênia, Calassorementre, Alaia, Subcomanaia. Manda dizer ao Senhor, Deus não é simpatizante do seu adultério. Deus te ama nessa tarde, mas a voz é essa. Tem feito aliança com quem? Com Deus ou com o diabo? Com o pecado ou com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de toda mazela no mundo espiritual? Eita! Vou falar tudo que Deus está me revelando e mais um pouco em nome de Jesus. Aqueles profetas profanos traçavam a vida de vitória para Acabe, uma mentira. Só que não, Acabe não ia vencer nada. Seria uma derrota esmagadora contra Israel, por causa de alianças políticas de Acabe, por causa de suas prevaricações e idolatrias. Mas o que Josafá tem que se meter no meio dessa sujeira? O que a igreja de Deus tem que se misturar com tanta sensualidade?
Por que que a igreja de Deus tem que botar uma bola, botar um monte de jovem para rebolar uma música gospel mundana e moral, dizendo que é para ganhar jovem para Jesus? Que consenso tem as trevas com a luz nessa tarde? Botando dancinha espiritual dentro da igreja. Mas o que Deus está querendo aqui, sabe o que é? É que façamos e renovamos nossas alianças com Deus, com a sua palavra, com o teu Espírito Santo. Ai, Deus. Com quem temos feito aliança nessa tarde, meu irmão? Aliança com o pecado, alianças com o paganismo, misticismos religiosos, flor ungida. Daqui a pouco vai surgir o quê? Picolé ungido, vai surgir chiclete ungido. Meus irmãos, com quem temos feito aliança nessa tarde? Manda perguntar ao Senhor. Esse neopentecostalismo fajunto, quebrado e falido, que abraça mais a causa de coisas do que pessoas, que ama mais isso aqui, ó, monetário, do que a alma da pessoa. Acabe não estar preocupado com voz de Deus, Acabe não estar preocupado com o aval de Deus para ir a Ramote Gileade ou não. Acabe só quis seguir protocolos, porque todo protocolo era ou consultar o Minturim, Duas Pedras, ou consultar o profeta. Acabe agora, a conjectura minha diz, estou abalando. Geralmente o rei consulta um profeta, mas eu vou consultar logo um monte de profeta. E sobre a força dessa profecia, sobre a força dessa maioria, eu terei vitória em Ramote Gileade. Só que não, meu irmão. Ah, mas eu vou fazer isso. Eu vou tomar essa decisão porque mais de 10 pessoas profetizou a mesma coisa para mim. Tome muito cuidado. Não estou dizendo que não existe profeta de Deus ou profecia de Deus, mas tome muito cuidado. A Bíblia Sagrada vai narrar um fato. A Bíblia diz que o profeta Elias está para ser tomado de cima da cabeça do Eliseu. E agora jovens vão chegar e falar: Eliseu, está sabendo que seu senhor será tomado? Calai-vos, porque eu já sei. Fala de uma vida de comunhão com Deus. Bem antes de qualquer profeta vir profetizar para a tua vida, você tem que ter comunhão com Deus. Tem que ter lágrima quente no canto do olho, quando você dobra teu joelho para Deus te dar a resposta de algo. Tem que ter direção de Deus direta. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Acabe perdeu, comunhão. Acabe perdeu aquele fator, ouvir Deus, falar diretamente com ele. E agora ele vai se propiciar, se beneficiar de algo substancial que são os profetas. E além de tudo, nem profetas de Deus são de verdade. Mas agora Josafá, um cara bem sucedido na fé, um homem que reorganizou a história de Judá, o quarto rei de Judá, vai perguntar agora: porventura não tem outro profeta aí? Tem Micaías. Tem o Micaías. Só profetiza a minha ruína, só profetiza a minha desgraça e meu caos. Mas como queremos ouvir de Deus nessa tarde? Uma palavra plena a nosso favor, se as nossas práticas, se o nosso caráter é um caráter maligno, senhores. Como queremos uma profecia de paz, se com as próprias mãos tecemos guerra? Manda perguntar ao Senhor nessa tarde: porventura o juízo de Deus sai pela colatra? Porventura não é o trono de Deus cetro de justiça e equidade? Aleluia. Então Deus não tem nada de bom para falar para Acabe. E se a minha vida e a sua não mudar o nosso comportamento, Deus também não tem nada de bom para falar para nós nessa tarde. E agora Acabe está sentenciado à morte. E agora parece que eu posso ver um camarada buscando lá Micaías, ou Mica em outras escritas. É o cara que vai profetizar da parte do Senhor. Só que primeiro, esse profeta vendo tantos profetas dando um aval, dizendo que Acabe podia que ia dar tudo certo, ele começou a disfarçar e profetizar outra coisa. O que tem de pessoas que para ganhar agenda estão se disfarçando, profetizando outra coisa para pastores, profetizando para grandes ministérios, tá? Até tirando parte da pregação para não tocar em líderes. E não estou falando de líderes que são santos, homens de Deus, não, irmãos. Porque graças a Deus eu tenho um pastor que é um santo, homem de Deus, um homem verdadeiro. Estou falando de líderes profanos,
Estou falando de pastores desviados da Assembleia de Deus. Falar da Assembleia é porque casa dos outros, cada um manda na sua. Pessoas que tiram, com medo de retaliações. Esse camarada é o exímio exemplo de despistar para não perder a agenda. Ah, mas se eu pregar contra o pecado na igreja do pastor fulano de tal, eu não tenho mais agenda. Eu não vou pregar mais. Então você não serve para ser profeta de Deus. Porque tem que mandar, é o que Deus mandar falar, meu chapa. É Deus que nos dá como profeta para as nações. Né? Deus não dá nação para profeta, não, é profeta para a nação. E profeta de Deus não tem compromisso com o reino falido de ninguém. Profeta de Deus não tem compromisso com pastor desviado em cima do púlpito da Assembleia de Deus, não. Botando uma politicalha canalha, suja, calhorda, mediana, pequena e fajunta em cima dos altares nessa época de política. Trocando as ovelhas por voto. Adulterando a consciência espiritual do povo de Deus. É para você que eu estou falando, seu falso líder, corrupto. Seu Acabe transvestido de ovelha, de pastor que não é pastor. Lebaia suia, deblanaya chora mai. Mas se eu pregar uma palavra dessa, eu não vou ter mais agenda nessa semana. Eu não quero nem saber de agenda, irmãos. Eu quero saber que a palavra tem que ser falada confrontando da mesma forma que Deus manda Micaias falar para Acabe. Chega de ficar disfarçando a palavra. Chega de ficar maquiando a pregação para beneficiar fulano, beltrano e ciclano. Por causa de acordos políticos, por causa de acordos comerciais e rotas comerciais, esses reis faziam aliança com pacto com o demônio e desviavam toda a nação de Israel do propósito maior que era adorar a Deus, que era servir a Ele na beleza da tua santidade. Só que não. Deus tem um Micaias agora. Deus tem um Micaías agora. Lemanaya Súria. Ekeremanchu naramai, kelemanarachonderemai. Mas se eu pregar uma palavra dessa na igreja, nunca mais tem oportunidade, meu irmão. Come banco o resto da sua vida, mas fala o que Deus te manda. Fica sem ter saudação, irmão, mas fala o que Deus te manda. Deixa de ser covarde, Micaías. Não disfarça o que Deus está mandando falar para Acabe, não. Entrega tudo. Tudo. E agora, Josafá, juntamente com o rei Acabe vai dizer, olha, rapaz, essa profecia desse cara, esse cara deve estar doente, conjectura minha. Vê se ele está com febre aí. Porque toda a profecia do cara foi só bambu gemendo nas costas, confronto, de conserto, de morte. E agora vem esse cara dizendo para mim que é para mim que vai dar certo. Tem alguma coisa errada? E agora, Micaías, para a surpresa de todos, que não vai ser nada diferente de sempre, ele vai dizer que viu Israel desviada e viu Acabe morto, setado, tá? Com um tiro no meio da sua fivela, Acabe vai tomar no meio do cinto. Queridos, a pergunta que não quer calar: está preparado para sofrer retaliação pela causa do Evangelho? Estamos preparados para sofrer perseguições pela causa do Evangelho? Estamos preparados, de fato, para entregar o negócio do jeito que o Senhor nos propõe nessa tarde? Estamos preparados para profetizar contra Acabe nessa tarde? Porque se você não tiver, Deus levanta outro. Porque ninguém é insubstituível nessa tarde, manda dizer a voz do Senhor nessa tarde. Eu estou aqui numa sessão de mais de 30 dias, ou quase 30 dias, pregando em lives. Palavra de confronto, palavra de levanta e anda, mas a palavra dessa tarde é essa, é confronto. E agora quando Micaías, em um tom de toda a experiência e relevância divina, acaba de profetizar o veredito do Acabe, Zedequias, filho de Queena, vai ferir a boca do profeta no lado, vai rasgar a boca do profeta. Você está entendendo o que Jonas não quis ir profetizar lá? Para 120 mil homens em Nínive? Sabe por causa de quê? Porque lá eles cortavam a cabeça, enfiavam estaca, pregavam o corpo nos muros. Irmão, ninguém quer saber de profetizar para esse tipo de ambiente não, irmãos. O cara quer pregar evangelho em lugares acolchoados, lugar que tem nome em outdoor. Quer ver a estampa dele lá, ó, todo mundo vendo. Pregador tal, tapinha nas costas. Vai pregar para Nínive, compadre. Vai pregar na boca de fumo, eu quero ver se você é profeta. Vai encarar o capeta pela barba. Né? O mais interessante é que enquanto Saul está lá perseguindo Davi, mas o inimigo que era para ele perseguir, ele não perseguia. Amarelou na montanha de Gilboa quando os amalequitas veio para matar ele.
Perseguia Davi, mas não queria perseguir os inimigos. Tá certo? Os filisteus. Tá cheio de gente assim. Não quer pregar a verdade para não sofrer retaliação. Não quer pregar o evangelho e bater no pecado de muitos para não perder agenda, para não perder nome no outdoor, para não perder estrelato. Ei, você não é profeta de Deus. Deus não precisa de estrela. O céu já está cheio de estrelas. Deus precisa de profetas que se posicione diante de uma nação no pecado, no paganismo da homossexualidade, de uma safadeza desenfreada, me permita dizer essa palavra, entregue as suas promiscuidades profanas. Por isso está esse coronavírus detonando a humanidade, porque são evidências da vinda de Jesus Cristo, sim. Jesus está às portas, sim, voltando para buscar a nação da igreja santa, de uma igreja libada pelo evangelho, de uma igreja separada com princípios e costumes santos na presença de Deus nessa tarde. Lemanaya Súria, Chunaramai, Jeremanchore Kebia. E o que eu e você temos feito? Ao invés de se coliar com Acabe e assinar tratados com a impiedade, devemos fazer como Micaías, combater o pecado. Mas não posso pregar contra isso. Não posso. Seja sincero, irmãos. De 10 anos para cá, onde você tem ouvido a mensagem dessa que eu estou pregando, por misericórdia de Deus? Não é para se aparecer não, meu irmão. Você vê esse tipo de mensagem ser pregada em festividades da Assembleia de Deus? Não. Porque nós estamos em festa. O que convém é pregar uma mensagem boa, uma mensagem macia, uma mensagem que vai de encontro com a necessidade do povo. Mas vem cá, o pecado também não é uma necessidade do povo? Fazer aliança com Satanás não é a necessidade de uma intervenção de Deus na vida do povo? É o que é então, pelo amor de Deus? As escolas dominical, uma vergonha vazia. Tá certo? Porque até aqueles próprios que se diz obreiros do Senhor, eles se invadem e não participam. Mas quer ter a palavra de profecia. Tá que nem os 400 profetas ali, profetizando para Acabe. O que está acontecendo no Velho Testamento? Os homens que estavam diante dos holocaustos davam sentença por dinheiro, juiz daquela época. De Miqueias, de Oséias, de Zacarias, de Malaquias. Estão desviados dentro do templo. E cadê? Fazendo alianças com o diabo. Tecendo alianças com o pecado. Por isso o cativeiro babilônico acontecia com frequência. Por isso o cativeiro babilônico de 70 anos aconteceu dentro de Judá. E o cativeiro assírio para as 10 tribos do norte. Que, digam de passagem, nunca mais se vê falar na Bíblia sobre essas nações. Só um grupo depois isolado, por nome de samaritanos, que é o fruto desses remanescentes, dessas 10 tribos do norte que sumiram do mapa e da historicidade bíblica. Com quem temos feito aliança nessa tarde, meu irmão? Acorda para a vida, meu chapa. Se você diz que é profeta de Deus, é necessário profetizar sim contra Acabe, contra a sensualidade, contra a imoralidade, o paganismo e a liberalidade carnal e diabólica dentro da casa de Deus. Porque agora Miqueias vai profetizar para um homem profano, que conhece as escrituras, que conhece os manuscritos, mas está desviado. Ele não está pregando aqui para nações que não têm o contato com a palavra, que não conhece a Torá, que não conhece os 613 mandamentos. Não, está pregando para um homem que tem conhecimento de causa e efeito. Para quem é que vamos pregar uma palavra dura dessa? Para o ímpio? Não, é para a igreja. Para aqueles que estão dormindo sono espiritual. É para aqueles que são detentores dos conhecimentos da palavra nessa tarde. É para esses que Deus me levanta aqui nessa tarde. E não vem com essa conversinha de teatro, teatrinho, dizer, ainda bem que aqui não tem ninguém que está fazendo isso. Então o que eu estou fazendo pregando isso? Jogando pérolas no chão, jogando pérola aos cães, queridos. Mas se Deus está me usando como voz profética nessa tarde, Deus vai fazer cumprir tudo isso. E não vai cair nenhuma palavra dessa por terra em nome de Jesus Cristo. Alianças com Acabe, alianças com Deus. Com quem temos feito tratados nessa tarde? Tem pessoas que não conseguem voltar mais para a presença do Senhor, desviado. Parece que fez uma aliança de pacto com o diabo. Fez aliança de sangue com a iniquidade, com a imoralidade, porque não consegue mais se levantar. Mas Deus pega na tua mão nessa tarde, rompe essas algemas do inferno e te levanta.
e faz uma nova aliança com a tua vida nessa tarde, diz o Senhor dos Exércitos. Com quem temos feito aliança nessa tarde? Com quem temos se associado nessa tarde? Manda perguntar ao Senhor, pelo amor de Deus. É com quem? Com Acabe ou com Deus? Queridos, talvez se eu olhasse, eu ficaria preocupado. Poxa, não tem ninguém assistindo a live. Mas essa live vai para o YouTube depois. Muitas pessoas vão assistir essa palavra de confronto. Porque nós estamos mais habituados a ouvir palavras. Chave de carro, chave de casa na Praia da Costa, Deus manda te dizer. Tá certo? Só que, preste bem atenção. Preste bem atenção. Sabe qual é o momento que nós estamos mais contritos a buscar Deus? Não é no momento próspero da nossa vida não, irmãos. É no momento que a porta do emprego fechou. É no momento que a luta está batendo na casa da gente. Que a doença está tomando conta dos nossos filhos, nossos familiares. É nesse momento que ficamos mais contritos. Se chegamos ao pé do Senhor Jesus Cristo. É dificilmente, só se for o cúmulo do absurdo, ver alguém rotando arrogância, prepotência, com porta fechada, com a mãe, estado terminal com câncer. Eu quero ver você levantar teu narizão e você rotar arrogância, com a sua mãe em estado final dentro do hospital, sendo acometido a enfermidade incurável. Ficamos mais contritos, pensamos mais em Deus, pedimos orações na igreja, começamos a crer naquilo que não críamos. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de acabar com essas algemas. É tempo de fazermos alianças com Deus nessa tarde. É tempo de quebrar essas alianças com o pecado e se voltar para Deus. E agora, o que vai acontecer? O profeta vai ser ferido na boca. Isso aí é tranquilo, porque Jeremias também, lá no capítulo 20 do profeta maior, por profetizar a verdade dos fatos que o povo iria para o cativeiro babilônico, foi metido num cepo, uma espécie de um tronco, para ser espancado. Então o profeta da verdade vai ser perseguido. O profeta da verdade muitas vezes não vai ter agenda o mês todo, porque a tua mensagem incomoda o pecado de alguns. A tua mensagem mexe entre linha de alguns líderes. E eu estou falando essa mensagem para líderes desviados também dentro da casa do Senhor. Tá certo? A carapuça cabe na cabeça de quem deve. Estou falando para o senhor aí, ó, que acaba de servir Santa Ceia para tua igreja, sai na maior cara dissimulada e vai se encontrar com a tua amante, fora do seu casamento. É para você que eu estou falando, Acabe, desviado. Filho, né, do pecado. Filho de Belial. É para você que eu estou falando. Que se não se arrepender disso e parar de fazer o que Acabe estava fazendo com a nação, levando a nação para o inferno, Deus te mata para salvar a nação. Deus permite a morte de Acabe para livrar a nação toda de morrer. E o que Josafá quer junto com Acabe, pelo amor de Deus? O que você quer do manto, quer da oração, quer andando junto com Acabe, pelo amor de Deus? Acabe só tem fofoca, só tem disse que me disse, só tem lamúria, só tem murmuração. Você é de oração, é homem cheio do Espírito Santo, mulher cheia do mistério de Deus. Quer o que andando com esse crente Acabe, pelo amor de Deus? Quebra essa aliança com o diabo nessa tarde. Volte para o Senhor que é misericórdia nessa tarde, que está pronto para nos receber de peito aberto, com seu grande amor, com tua grande misericórdia. Que o Espírito Santo nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Que Deus, pelo seu eterno amor nessa tarde, nos abençoe. Louvado seja Deus. Palavra de confronto, palavra forte, palavra extraordinária. Não tem aqui, irmão, negócio de ficar passando a mão, trazendo palavra bonitinha. Não, toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir em justiça, instruir em justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Receba essa mensagem, que seja você, que seja nós tocados pelo Espírito Santo e mobilizados a largar as alianças com o diabo e fazermos verdadeiras alianças com Deus. Porque alianças que não são com Deus não são alianças. São bolas de ferro nos pés. São bolas de ferro amarrando teu ministério, amarrando a tua família, teu filho nas drogas, no crime, tua filha na promiscuidade. Mas a verdadeira aliança nos liberta. A verdadeira aliança vai nos levar para o céu, para Nova Jerusalém. Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Estarei orando, dando término a esse trabalho,
essa live tão importante nesse dia de hoje. Foi pregada a palavra dura, mas uma palavra de amor. Palavra dura, que nos confronta, mas que nos traz libertação e que nos traz salvação nessa tarde. Deus, muito obrigado, Pai querido, por esta oportunidade, mesmo aqui, meio adoentado, mesmo passando por algum processo, Pai, de gripe, mas estou aqui falando tua palavra. Palavra que liberta o homem, que confronta, que salva. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Dai a vitória, Pai, para o teu povo. Levanta-nos, dai-nos graça e nos mostra com quem estamos fazendo aliança e com quem estamos andando. Dai-nos o teu poder e receba a nossa palavra, Pai. Receba isso como cheiro santo suave tuas narinas. Em nome de Jesus, abençoe os lares brasileiros no enfrentamento a esse coronavírus, esse Covid-19. Tem misericórdia de todos nesse momento. Visita, dê vitória, em nome de Jesus. Senhores, antes de eu finalizar essa live, estou nas 3 plataformas digitais pregando a palavra de Deus, dando estudos sobre Apocalipse também. Já estarei preparando a parte 2 do estudo de Apocalipse, beleza? O nome do meu Instagram, Gilson Lourenço Oficial, vai lá, vai ter o meu link, clica lá e se inscreva no meu canal do YouTube, que é Gilson Lourenço Oficial também. No meu Facebook, Gilson Lourenço Oficial, embaixo da minha foto, clica lá no link, se inscreva no meu canal do YouTube, mensagens abençoadas como essa, que edificam, que confrontam, mas que salvam a vida do homem, estarão lá. Em nome de Jesus, um abraço para todos da parte do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos.